Olha só, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das maiores sagas da mitologia grega, a história de Teseu, o grande herói de Atenas. É um conto que fala de heroísmo, de destino e, claro, de uma tragédia que parece ser inevitável. E essa frase, nossa, ela resume perfeitamente a nossa história. A glória de Teseu não veio de graça. Ela foi construída com muito sangue, muito sacrifício e perdas que, sinceramente, são devastadoras. Então, fica a pergunta, né? Qual foi o preço que Teseu teve que pagar? O que um herói precisa deixar para trás para ter um nome lembrado para sempre? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar lá para o começo de tudo. Nossa jornada começa com um rei desesperado. Lá em Atenas, o rei Egeu tinha quase tudo, sabe? Uma cidade que prosperava, a proteção da deusa Atena, mas faltava uma coisa essencial: um herdeiro. Angustiado com isso, Egeu foi até o famoso oráculo de Delfos. E a resposta que ele recebeu foi, bem, essa aí. Um enigma total. Um odre de vinho, o cume de Atenas. Para ele não fazia o menor sentido. Ele voltou para casa ainda mais confuso e desiludido. Só que no caminho, ele parou para visitar um amigo, o sábio rei Piteu. E Piteu, ele entendeu o enigma na hora. O odre de vinho era o próprio Egeu, e desatar a boca significava, bem, ter uma relação com uma mulher. A profecia dizia que a primeira vez que isso acontecesse antes dele voltar para Atenas, nasceria um grande herói. Piteu, que não era bobo, viu a oportunidade, embebedou Egeu e o apresentou à própria filha, a princesa Etra. Mas o destino é uma caixinha de surpresas. Naquela mesma noite, Etra também recebeu a visita do deus Poseidon. E assim, o futuro filho dela teria sangue mortal e divino correndo nas veias. Egeu, com medo que seus sobrinhos pudessem fazer mal ao herdeiro, bolou um teste secreto. Ele escondeu suas sandálias e sua espada debaixo de uma rocha gigantesca. A instrução para Etra foi clara: só mande nosso filho para Atenas quando ele for forte o bastante para mover essa pedra e pegar o que é dele por direito. O tempo passou. Teseu cresceu e se tornou um jovem forte e corajoso. Aos 16 anos, Etra o levou até a rocha. E ele, com uma força que impressionou todo mundo, levantou a pedra sem dificuldade nenhuma. Com as sandálias do pai nos pés e a espada na mão, ele sabia. Era hora de começar sua jornada para Atenas. O avô dele até ofereceu um navio, o caminho mais seguro, mas Teseu recusou. Ele não queria chegar em Atenas como um príncipe perdido, ele queria chegar como um herói, e para isso ele escolheu o caminho mais perigoso de todos, o caminho por terra. E que jornada, hein? Ele basicamente limpou a estrada de seus piores pesadelos, um por um. Contra Perifetes, o da clava, ele não só venceu, como pegou a arma do bandido para ele, como um troféu. Contra o lutador Sércio, ele usou mais técnica do que força bruta. Dizem até que ali nasceram as bases da luta greco-romana. Cada vitória ia construindo a sua lenda. Mas a história com o Procusto, o esticador, essa é clássica e mostra bem o tipo de justiça que Teseu aplicava. O vilão oferecia uma cama para os viajantes, mas a hospitalidade era macabra. Teseu sacou a armadilha, dominou o bandido e o fez provar do próprio veneno, garantindo que ele se encaixasse perfeitamente na sua própria cama mortal. Teseu finalmente chegou em Atenas e a fama dele já tinha chegado primeiro. Só que no palácio, uma nova ameaça o esperava, e essa era bem mais sutil: a feiticeira Medeia. Ela tinha se tornado a nova parceira do rei Egeu e, usando seus poderes, previu a chegada do herdeiro. Com medo de perder sua influência, ela convenceu o rei de que Teseu era um impostor que vinha para matá-lo. A cena do reencontro foi pura tensão. Imagina só, durante um banquete, Egeu oferece a Teseu a taça com veneno. Mas na hora de brindar, Teseu saca sua espada e Egeu reconhece na hora. Era a arma que ele tinha deixado debaixo da rocha tantos anos atrás. Num misto de pânico e alívio, ele dá um tapa na taça, derrubando o vinho no último segundo. Ele tinha salvado o filho que ele nem sabia que tinha. Agora sim, com Teseu reconhecido como herdeiro, a alegria tomou conta de Atenas. Mas uma sombra antiga, uma humilhação terrível, estava prestes a voltar. A maior de todas as provações de Teseu ainda estava por vir. 14. Esse era o número. O número do tributo de sangue que Atenas era obrigada a pagar a Creta todo ano.
7 rapazes e 7 moças, enviados para serem devorados pelo Minotauro, uma criatura terrível, com corpo de homem e cabeça de touro, que vivia no meio de um labirinto impossível de escapar. Ao ver o desespero das famílias, Teseu não pensou 2 vezes. Ele se ofereceu para ser um dos 14. Ele jurou que ia acabar com aquela humilhação de uma vez por todas e matar a fera. O pai dele, Egeu, implorou para ele não ir, mas a decisão já estava tomada. Chegando em Creta, a filha do rei Minos, a princesa Ariadne, se apaixonou por Teseu assim que o viu. Desesperada para salvá-lo, ela deu a ele, em segredo, 2 coisas essenciais: uma espada e um simples novelo de lã. Porque, matar o monstro era só metade do problema. O verdadeiro desafio era sair do labirinto depois. E aquele fio era a única esperança. E então, Teseu entrou na escuridão, desenrolando o fio de Ariadne a cada passo. Lá no centro do labirinto, ele encontrou o Minotauro. A luta foi brutal. A fera era incrivelmente forte, mas Teseu era mais ágil, mais habilidoso. Com um golpe certeiro, ele cravou a espada no monstro e acabou com o terror de Creta. Depois, foi só seguir o fio de volta, levando os outros jovens atenienses com ele, de volta para a luz e para a liberdade. Teseu fugiu de Creta com Ariadne e os outros atenienses, um herói triunfante. Mas, lembra do que a gente falou no começo? Toda lenda tem um preço. E a vitória de Teseu estava prestes a cobrar o seu, e de um jeito terrível. Na viagem de volta, eles pararam na ilha de Naxos, e lá, durante um sonho, o deus Dionísio apareceu para Teseu. Ele disse que Ariadne estava destinada a ser sua noiva, e Teseu não podia fazer nada. Com o coração partido e com medo da fúria de um deus, Teseu teve que fazer uma escolha horrível. Ele deixou a mulher que amava para trás, dormindo na praia. Antes de partir para Creta, Teseu tinha feito uma promessa muito importante para o pai. O navio partiu com velas pretas, em sinal de luto. Se ele voltasse vitorioso, ele deveria trocá-las por velas brancas. Mas, completamente consumido pela dor de ter perdido Ariadne, ele se esqueceu. Simplesmente se esqueceu. Em Atenas, o rei Egeu ia todos os dias até o alto de um penhasco, olhando o mar, esperando. Quando ele finalmente viu o navio do filho no horizonte, seu coração gelou. As velas eram negras. Para ele, só podia significar uma coisa: seu filho estava morto. Dominado por uma dor insuportável, ele se atirou do penhasco para o mar, que a partir daquele dia levaria seu nome para sempre: o Mar Egeu. Teseu chegou em Atenas como o herói, o matador do Minotauro, o salvador da cidade. Mas a primeira notícia que ele recebeu foi que o seu esquecimento tinha custado a vida do seu próprio pai. A sua coroação como novo rei de Atenas começou ali, sob um véu de tristeza e luto. Isso tudo nos leva de volta àquela pergunta inicial. A lenda de Teseu foi feita de coragem e de justiça, sem dúvida. Mas o seu maior feito foi selado por uma tragédia inesquecível. Então, como a história deveria se lembrar dele? Como o herói glorioso que libertou Atenas, ou como o rei trágico que começou seu reinado com a morte do pai? A verdade, talvez, é que não dá para separar uma coisa da outra. Ele foi, e para sempre será, os dois.